Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Estarei lendo na Nova Almeida atualizada, na versão Nova Almeida atualizada. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Vamos orar. Pai bondoso, graças te damos pela tua palavra lida. Esse texto que é rico, mas que confronta a nossa velha natureza, as nossas atitudes, mas que nos encoraja a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Em Cristo Jesus nós pedimos a direção de Ti para confrontar os nossos pecados e confrontar, Senhor, os erros que cometemos contra Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como nós lemos aqui, não é um texto simples, não é um texto agradável, por assim dizer. É um texto que fala de algo que a gente não gosta muito, a gente não se sente confortável. Falar sobre santidade, santificação, vida sem pecado. O mundo em que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, é uma sociedade plenamente imoral. É uma sociedade que deseja a imoralidade, a lascívia, a promiscuidade. Basta a gente olhar para os acontecimentos, para o que acontece ao atual mês que nós comemoramos hoje, ou que a sociedade comemora. Do orgulho LGBTQIA+, e lá vai sopa de letrinha aí. Esse monte de coisa. É essas coisas que Paulo está tratando aqui. E é dessas coisas que nós não nos sentimos confortáveis em ouvir, não nos sentimos confortáveis em falar, e nós, muitas vezes, não estamos dispostos a ouvir. Por quê? Porque tudo no nosso mundo hoje, nós somos ensinados. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens são ensinados a satisfazer a sua vontade, a buscar e satisfazer aquilo que eles têm, que eles gostam, aquilo que eles querem. Eles desejam, são ensinados a desejar isso. A nossa atual sociedade consumista não é consumista só para coisas financeiras, mas é de prazer, de desejo, de satisfação do seu prazer. É isso que nós encontramos na nossa sociedade. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que o Luiz mais adiante vai viver. Esse é o mundo que o Felipe vive hoje. Esse é o mundo que nós vivemos.
que nós estamos sendo bombardeados por isso o tempo todo, lutando contra isso o tempo todo. É isso que nós encontramos. Cada um faz o que bem entende, cada um faz o que bem quer, ele satisfaz o seu prazer da forma como ele quiser, o bem lhe agradar, ou bem lhe parecer. É isso que nós encontramos na nossa sociedade. Então, quando Paulo fala aqui sobre santidade, ele está falando da vida que nós devemos ter. Não porque nós queremos, mas porque Deus quer isso para a gente. Não porque nós temos força para fazer isso, mas porque Ele nos capacita a vivermos e sermos dessa forma. Não é simplesmente algo intelectual, não é simplesmente algo que é abstrato, inalcançável, é algo plenamente real e que Ele faz agir em nós de tal forma que nós somos capacitados pelo Santo Espírito de Deus e pela Sua Palavra a atingir esse objetivo. É isso que Paulo está falando aqui. O argumento de Paulo aqui nessa passagem é falar de que eles devem progredir, ter uma progressão na vida diante de Deus, uma vida santa. É isso que agrada a Deus, é esse estilo de vida. E umas coisas que nós precisamos pensar aqui: a igreja de Tessalônica foi fundada ou plantada na segunda viagem missionária de Paulo. Lá em Atos 17, do verso 1 ao verso 10, nós vamos ver isso. Aqui, Paulo está escrevendo a uma igreja nova, a uma igreja jovem, que estava lutando contra a sociedade, contra um tipo de perseguição, contra tribulações. Paulo foi expulso daquela cidade por causa da pregação do Evangelho. Mas Paulo ouve falar da fé daqueles irmãos, de que eles estavam permanecendo firmes. O relato de Timóteo era de que eles tinham permanecido firmes, que eles tinham continuado no Evangelho que eles ouviram de Paulo. No início da carta, Paulo vai falar que eles ouviram a palavra de Deus por meio deles, e eles entenderam que não era a vontade ou a palavra humana de Paulo, mas era o que de verdade é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, eles permaneceram firmes na verdade do Evangelho. E essa carta aqui, ou a carta de Gálatas, eu prefiro a carta de Gálatas, é a primeira carta do Novo Testamento. Se Gálatas for a primeira carta do Novo Testamento, a segunda carta do Novo Testamento é 1 Tessalonicenses. São para igrejas jovens, recém-plantadas, que o Evangelho chegou a elas e eles ouviram, ficaram admirados e foram salvos pela graça de Deus por meio da pregação do Evangelho, por meio do apóstolo Paulo. Mas essa jovem igreja enfrentava uma sociedade promíscua, enfrentava uma sociedade lasciva, uma sociedade que era natural, comum o adultério, a promiscuidade, o culto aos ídolos nos templos pagãos eram feitos por meio de atos sexuais, sacerdotisas, prostitutas sexuais. Isso era comum para aquela sociedade. Era comum, era a vida que essas pessoas viviam. Elas viviam inseridas nessa sociedade. Elas tinham contato com isso. As pessoas que elas conheciam viviam dessa forma. Mas, a partir do que o Evangelho chegou, o Evangelho confrontou esse pecado. Confrontou essa verdade. E o que Paulo fala aqui é que eles deveriam permanecer firmes, continuar a crescer em graça, em verdade, em santidade. Esse é o apelo de Paulo. Paulo sabe que eles permaneceram firmes. Paulo sabe que eles estão se empenhando. Mas Paulo também sabe que a luta só está começando. As dificuldades só estão no início. E que é um longo caminho.
uma grande jornada a ser trilhada. Batalhas serão vencidas, terá derrotas, mas a firmeza do Evangelho deve permanecer. E é isso que Paulo está falando. É com esse intuito que ele escreve a essa jovem igreja, a esses irmãos aqui, tentando fortalecer a fé dele e ver que aquilo que eles têm permanecido é a realidade e que eles devem progredir nessa verdade. E a primeira coisa que nós precisamos ver nesse texto aqui que nós lemos, nós encontramos aí no verso 1, que há uma maneira que agrada a Deus, uma maneira correta, uma maneira digna de se viver que agrada a Deus. Paulo fala assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Paulo aqui não conclui o seu argumento que ele vem falando ali no verso 13. Mas agora, Paulo chega nas partes exortativas, de encorajamento da carta, que vai até o capítulo 5, verso 22. Começa aqui no capítulo 4, vai até o verso 5, capítulo 5, verso 22. Paulo agora está começando a argumentar sobre a exortação e como aqueles irmãos precisavam viver e deveriam viver, como eles deveriam proceder. Paulo se dirige a esses irmãos de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa. Veja que ele fala: irmãos, estou pedindo, rogando, exortando vocês. É uma forma carinhosa, pastoral, de Paulo se dirigir àquela igreja, àqueles irmãos. Paulo não está dando uma simples ordem. Paulo está falando de forma amorosa, para que eles escutem ele, que deem atenção. E é isso que nós devemos fazer nessa noite, ao ouvir a palavra de Deus. Porque ele está falando de forma graciosa a nós, de forma amorosa, mas de forma poderosa, para transformar os nossos corações, para mudar as nossas vidas, para mudar a nossa mente, para transformar a nossa cosmovisão numa cosmovisão centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar o mundo pelas óticas da palavra de Deus, pela visão de Deus, dos nossos óculos que olham a nossa sociedade, a nossa vida e tudo que está ao nosso redor deve ser a palavra de Deus. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Irmãos, peço a vocês, exorto, não no nome dele, mas no nome do Senhor Jesus. A forma de Paulo chamar a atenção para como eles precisam ouvir a palavra de Deus é por meio da pessoa de Jesus Cristo, aquele que se entregou por eles, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que foi esbofeteado, aquele que foi flagelado, aquele que foi crucificado, pendurado no madeiro, que se tornou maldito, que foi colocado na sepultura, mas que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, está à mão direita de Deus. É esse Jesus que Paulo roga que os tessalonicenses devem ouvir, e é esse Jesus que nós devemos ouvir a sua palavra. É esse Deus que fez tudo por nós, aquilo que nós não poderíamos fazer. É a Ele que nós devemos ouvir. A intenção de Paulo aqui é encorajar a esses crentes, a esses jovens cristãos, a viverem de uma forma agradável a Deus. E Paulo fala desta forma, aponta não para algo teórico, não aponta para algo abstrato, teológico demais, técnico demais. Não, veja o que Paulo fala: assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Paulo é pastoral. Paulo vive no chão da igreja. Paulo é o pastor que está em contato com as suas ovelhas, que sabe qual é a vida da ovelha,
dos homens, das mulheres, dos desafios. Paulo sabe das dificuldades, mas sabe também que não adianta apenas falar, precisa demonstrar pelas atitudes, pelo proceder, pelo caminhar. Não é simplesmente apontar o caminho, mas estar no caminho guiando as ovelhas. É isso que o Salmo 23 fala, que o pastor está com as ovelhas, mesmo nos lugares escuros, sombrios, mas elas estão seguras, porque o pastor está junto. Paulo fala, vocês aprenderam de mim, vocês receberam de mim. Nós lemos na carta aos Coríntios, que Paulo fala, aquilo que eu recebi, entreguei a vocês, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, mas que Ele ressuscitou, também segundo as Escrituras, que Ele entregou o seu corpo, por amor de nós, que Ele verteu o seu sangue, para nos dar a nova aliança. Foi isso que nós fizemos hoje de manhã durante a ceia. Paulo não fala de algo, de uma teologia distante de nós, distante das pessoas, mas daquilo que nós vivemos e experimentamos. É isso que Paulo está falando aqui. Vocês aprenderam de nós como devem viver, como devem andar. Como os tessalonicenses aprenderam de Paulo, como eles precisavam viver piedosamente, de forma digna diante de Deus, como homens e mulheres de Deus, como servos e servas de Deus. Porque é assim que nós devemos andar e viver. Não só quando nós entramos por essas portas, não só quando nós estamos nos reunidos no domingo, na quarta-feira, mas na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, em todos os lugares, em todos os caminhos, porque por onde nós estivermos, o nosso desafio e o nosso encorajamento é viver uma vida em todo o tempo que agrada a Deus. É para isso que nós vivemos a vida diante de Deus. Viver uma vida de Deus diante de Deus é viver uma vida que agrada a Deus. E uma vida que agrada a Deus é uma vida de santidade. É isso que Paulo está falando aqui. O próprio apóstolo Paulo deu exemplo lá no capítulo 2, no verso 10 e 12, quando ele disse assim: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda, de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Eles são testemunhas de como Paulo viveu no meio deles, ensinando a eles como eles deveriam andar. Os discípulos, após a morte de Jesus, andaram no meio do povo de Deus, ensinando eles a guardar todas as coisas que foram ordenadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 28. Eles mesmos viveram dessa forma, buscando agradar, buscando fazer as coisas de Deus. As cartas do Novo Testamento, nós vemos que são problemas reais, que as igrejas com pessoas reais, que tinham dificuldades, encontravam. E os apóstolos viam isso, e sabiam da necessidade de escrever, de ensinar, de admoestar, de encorajar, a corrigir, mas a permanecerem firmes na verdade de Deus. Paulo fala de forma amorosa como o pai trata os seus filhos, encorajando, corrigindo, consolando, para que eles vivessem de forma digna. A palavra de Deus, ela não só nos consola, ela nos corrige, ela nos encoraja a viver de uma forma que podemos agradar a Deus.
Só quando nós estamos atentos à palavra de Deus é que nós podemos viver dessa forma. A vida cristã, meus irmãos, não é uma vida monótona. A vida cristã não é uma vida estagnada. A vida cristã não é uma vida pacata. Não é uma vida que se estacionou no tempo. A vida cristã é uma vida pulsante. A vida cristã é uma vida que vive com intensidade. É uma vida que se deve viver com intencionalidade. É uma vida que se deve viver a todo custo, com toda a nossa força. É isso que nós precisamos aprender com Paulo aqui, porque ele fala o seguinte: vocês de fato estão vivendo dessa forma, mas não parem, não estacionem, não se acostumem com isso, não se estagnem, continuem progredindo. A vida cristã é uma vida que ela tem progressão, continuidade, ela se inicia na nossa salvação, mas ela continua até a nossa glorificação. Até lá, a nossa vida cristã, a vida do cristão é uma vida que deve agradar a Deus e viver constantemente nessa progressão da santidade. Paulo fala que aquele que começou a boa obra é fiel para completar essa boa obra. E ele fala também que nós devemos evoluir, nós devemos fazer com que essa vida progrida, estar trabalhando a nossa salvação. A ideia ali do texto é uma progressão de santidade, é uma santificação. É isso que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós nos acostumamos com o nosso tempo, nós acostumamos com a promiscuidade do nosso tempo. Ela já não fere os nossos olhos, ela já não fere os nossos ouvidos, ela já nos dá repulsa. Mas o que Paulo está falando é que isso deve nos ferir. Isso nós não podemos nos acomodar com isso. Paulo aos Romanos fala que nós não podemos nos conformar ou tomar a forma desse tempo presente, mas nós devemos permitir que a nossa mente seja transformada, mudada pelo poder do Evangelho. E se esse Evangelho é poderoso para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, esse Evangelho é poderoso para transformar a nossa mente, o nosso coração e a nossa percepção das coisas. E não nos conformar à promiscuidade do nosso mundo, assim como esses irmãos tessalonicenses não estavam conformados. Mas precisavam ser encorajados a continuar em uma vida de santidade diante de Deus. A fé cristã, ela não é uma opinião teórica, algo intelectual. Não é uma concordância com algumas doutrinas, com alguns dogmas. Antes de tudo isso, a fé cristã é servir de corpo e alma a Deus, se entregar plenamente a Deus, é ter prazer única e exclusivamente em Deus e na sua palavra. É assim que nós vivemos uma vida que agrada a Deus. Nós somos chamados a viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que reflete a glória de Deus. E o segundo ponto que nós precisamos olhar aqui nesse texto é que a vida de santidade ou uma vida santa é o propósito de Deus para nós. Nós vemos isso aí no verso 2 e 3, quando Paulo diz que porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. O que Paulo está chamando a atenção aqui dos Tessalonicenses é quanto aos ensinos que ele deixou, as instruções que foi dada à igreja. Veja que tudo aquilo que Paulo ensina, ele ensina mediante a revelação de Jesus Cristo, mediante a palavra de Deus, mediante as Escrituras. Paulo não tira as coisas da sua própria cabeça, mas ela está baseada na Escritura Sagrada. Não é uma coisa da tradição,
ou que veio dos apóstolos simplesmente, ou que saiu do coração deles e da mente deles, mas é aquilo que está estabelecido na palavra eterna de Deus. Porque os Tessalonicenses sabiam o que eles tinham aprendido. Quantas instruções, é aquilo que se aprende. A ideia aqui de instruções, de ensinamentos, é aquilo que foi ensinado, que foi entregue a eles, por meio de instruções, de normas, de procedimentos. Era isso que Paulo tinha dado para eles, mas ele não deu da parte dele simplesmente, mas daquilo que era o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus e de acordo com a Escritura Sagrada. Não era coisa que Paulo tirou da sua cabeça e foi colocando, não era novidade do novo tempo. Mas assim como Pedro, que nós vimos aqui, Pedro escreveu a segunda carta para lembrar os irmãos daquelas verdades eternas que precisam estar sempre sendo relembradas. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui, falando daquilo que ele ensinou e que eles precisavam guardar. E quando não se guarda aquilo que é verdadeiro, há uma distorção, há um novo evangelho. É o que acontecia na igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia. Quando eles se desviaram do evangelho pregado, Paulo fala que o evangelho que eles estavam vivendo não era o evangelho de Jesus Cristo, mas era um outro evangelho, distinto do evangelho de Jesus. E isso trouxe sérios problemas à igreja da Galácia. Paulo está falando para os Tessalonicenses, é que eles deem atenção àquilo que eles ouviram. Eles sabiam o que eles tinham aprendido, que aquilo que Paulo ensinou a eles não vinha dele mesmo, mas eram instruções de Deus, da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus. Lucas, no capítulo 9, verso 35, do seu evangelho, Lucas vai falar que durante a transfiguração veio uma voz, que veio e falando: este é o meu filho amado, e vocês devem ouvi-lo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, por meio da palavra de Deus, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus com atenção, dedicando a nossa atenção, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Não podemos deixar que os ruídos do nosso tempo nos desvie de ouvir a palavra de Deus. Não pode ser os nossos pensamentos que nos desviem da palavra de Deus. Não pode ser as mensagens de WhatsApp, as postagens de Instagram. Nós precisamos nos dedicar a ouvir a palavra de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está ressaltando aqui que essas instruções, essa palavra, ela tem um propósito, que é que os Tessalonicenses alcancem a vontade de Deus. Ou seja, que eles façam aquilo que Deus quer, que eles consigam fazer aquilo que dá prazer a Deus, que traz deleite ao Senhor Jesus. E isso que é a vontade de Deus, é uma vida de santidade, uma vida em santificação. Porque ele vai falar no verso 3: pois a vontade de Deus é essa, a santificação de vocês. Santificação não é algo que acontece uma única vez na nossa vida e está tudo certo. Santificação é um modo de vida, é um estilo de vida. A vida do crente é uma vida de santidade e santificação pelo Espírito. Não é algo que a gente opta em ter ou não. Não é algo que a gente pode escolher, como outras coisas que a gente escolhe. Não, isso eu quero, isso eu não quero. Não há essa escolha para quem é cristão. Quem é cristão, é exigido dele uma vida de santidade. É exigida essa vida de santidade para mim. É exigida essa vida de santidade para vocês. Não importa se você tem uma semana, um dia, 10 anos, 20 anos de convertidos. O que Deus quer é isso para nós, independente do
independente do que nós façamos ou vivamos, a nossa forma de vida, nosso modo de viver, tem que ser uma vida de santidade perante Deus. Porque a santidade, a vida santa, é o propósito de Deus para o seu povo. Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, vai dizer o seguinte: porque Deus os escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus salvou, Ele santificou pelo seu Espírito. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, no verso 2, ele vai reafirmar isso. Eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Deus. Aqueles que foram eleitos, eles foram eleitos pelo conhecimento de Deus, sendo santificados pelo Espírito de Deus, com o propósito de serem obedientes a Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. O autor de Hebreus, na sua carta, no capítulo 12, verso 14, ele vai falar: busquem a santificação, porque sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Não há cristão que não seja santo. Não há essa possibilidade, meus irmãos. Se nós nos dizemos cristãos e não vivemos em santidade, há um problema seríssimo conosco. Talvez não sejamos cristãos. Eu não estou falando aqui de luta contra o pecado. Não estou falando contra ele. Eu luto contra o pecado. Nós lutamos contra o pecado. O pecado nos assedia de dia e de noite. O tempo todo. Não é isso. Mas é uma vida que tem prazer no pecado, que busca transgredir a lei de Deus, que não ama a Deus e desobedece Ele com intencionalidade, que tem um coração endurecido para as correções do Espírito. Talvez essa pessoa que não vive uma vida de santidade, talvez ela não possa dizer que é um cristão verdadeiro, que é um cristão genuíno. O que identifica a vida do cristão é a sua vida em santidade, é o seu modo de viver. A santidade deve ser o objetivo da vida do cristão. A santidade é um processo que envolve dedicação completa servindo a Deus, que envolve dedicação exclusiva em amar somente a Deus, mais do que a si mesmo, mais do que as suas vontades, mais do que o seu querer. É amar única e exclusivamente a Deus. E isso vai resultar em pureza moral, em pureza sexual. E a principal preocupação de Paulo aqui, quando ele fala de santidade, é com relação à questão sexual. Porque ele fala: como você faz isso? Como você vive uma vida de santidade? Através da pureza sexual, através da pureza moral. E o termo que Paulo usa aqui para falar de imoralidade sexual é um termo que não fala só das questões de sexo, mas de fala de tudo: prostituição, fornicação, pornografia, adultério, fala de tudo, promiscuidade, de tudo nessa área. Paulo fala que aqueles que vivem uma vida de santidade devem se abster desse tipo de procedimento. O que nós lemos aqui no texto de confissão de pecados, em 2 Coríntios, Paulo fala: vocês não devem viver de acordo com a velha natureza, mas de acordo com a nova natureza. Vocês não devem mais mentir, vocês não devem mais roubar, vocês não devem mais procurar ser avarentos, ser imorais, promíscuos, lascivos. Porque aqueles que nasceram de novo
não vivem dessa forma. Mas eles vivem de acordo com a nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. A nossa vida de santidade é uma vida que deve ser vivida com intencionalidade, querendo ser santo. Nós vamos errar? Vamos, mas nós vamos errar e vamos voltar atrás e vamos corrigir as nossas atitudes. Nós precisamos andar com intencionalidade diante de Deus, vivendo de forma que agrada a Ele. Nós não podemos viver de qualquer forma, meus irmãos. Não existe isso diante de Deus. Deus chamou o seu povo para andar em santidade. Sejam santos, porque eu sou santo. É assim que nós devemos andar. Santidade, piedade, dignidade diante de Deus. É isso que agrada a Deus. Terceiro aspecto que nós precisamos ver aí, meus irmãos, é que há algumas atitudes que nós precisamos ter se nós verdadeiramente queremos andar diante de Deus de forma que agrade a Ele e que seja santos. Aqueles que são santos, eles têm 3 atitudes, 3 ações que precisam fazer, de acordo com Paulo nesse texto, para que eles andem em santidade. E o primeiro desses procedimentos, dessa atitude, é o domínio próprio. Veja como Paulo coloca aí no verso 4, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Veja o que Paulo está falando aí, é que aquilo que nós precisamos fazer, a primeira atitude que nós precisamos ter, é saber controlar o nosso próprio corpo. Os nossos desejos, as nossas vontades, elas têm que estar no controle de Deus. Nós devemos nos abster da imoralidade, da promiscuidade, da lascividade, por meio do domínio próprio. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. É Deus quem faz isso em nossas vidas por meio do Espírito Santo. O que nós precisamos é dar de vazão a isso, deixar que esse Espírito que é poderoso haja poderosamente nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas convicções, para que possamos viver dessa forma, dominar o nosso corpo, dominar os nossos desejos, para assim fazer a vontade de Deus. Nós precisamos controlar os nossos impulsos, nós precisamos controlar os nossos desejos imorais, porque é isso que é esperado da atitude do cristão, daquele que crê em Deus, daqueles que foram ensinados pela palavra de Deus, daqueles que foram lavados pelo Espírito de Deus, como Paulo fala em Tito, no capítulo 3, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, porque Ele derramou sobre nós ricamente o seu Espírito por meio de Jesus Cristo. Se Ele nos lavou, se Ele nos regenerou e se Ele nos renovou, nós devemos andar dessa forma, renovados, lavados, santificados pelo Espírito de Deus, dominando os nossos impulsos, dominando as nossas vontades. O segundo aspecto, e a segunda atitude aí, é que nós precisamos não tirar vantagem de ninguém. Veja como Paulo coloca aí no verso 5, no verso 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra essas coisas, como antes avisamos, testificamos, o Senhor é o julgador. Nós precisamos aprender a não defraudar, não tirar vantagem dos nossos irmãos. A imoralidade sexual é um pecado contra o Espírito Santo de Deus, mas também é um pecado contra o nosso próprio corpo e contra o nosso próprio irmão, contra o nosso próximo. Veja aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Veja o que Paulo diz aí, quando ele fala do pecado, desse pecado, dessa imoralidade, disso que quando nós praticamos. O verso 18 e 19, do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios,
Paulo vai falar assim: fugir da impureza. Outras versões vão dizer da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E por quê? Acaso, verso 19, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20, porque fostes comprados por preço, alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O pecado que nós cometemos, a imoralidade quando nós praticamos, seja ela qual for, na tela dos nossos celulares, dos nossos computadores, seja ela qual for, ela ofende a Deus, mas ofende o nosso próprio corpo, porque o Espírito Santo está em nós, mas ela ofende o nosso próprio. Sabe o que é pior, irmãos? Que Paulo está falando isso para a igreja, e que provavelmente havia esse problema dentro da igreja. As pessoas estavam se aproveitando umas das outras, tirando vantagens. A ideia aqui pode ser entendida de forma financeira ou de forma material também. Mas no contexto dá para entender aqui que eram vantagens devido à imoralidade que acontecia. Talvez aqueles cristãos pudessem estar vendo o que os pagãos estavam fazendo e repetindo esses procedimentos dentro da igreja, achando que não tinha nada a ver, que era uma coisa cultural para a sua cultura. Mas o que Paulo fala é que eles não devem fazer isso, porque essa não é a cultura de um cristão. Os pecados sexuais, meus irmãos, eles produzem um grande mal, tanto física quanto mentalmente. Eles denigram, degradam a moralidade, a percepção do outro e de nós mesmos. Nós nos rebaixamos, nós procuramos as piores coisas para praticar. Quantos não são as pessoas que se diziam cristãs e que hoje apostataram da fé e vivem em promiscuidade, em relacionamentos homoafetivos, em relacionamentos cada vez mais degradantes? Quantas pessoas não fazem isso porque abandonaram a sua fé, porque não permaneceram firmes? Paulo, em Romanos 1, ele vai falar que a pior coisa que pode acontecer com o homem é deixá-lo à sua própria vontade, porque cada vez mais ele vai se afastando da glória de Deus, ele vai se afastando da verdade de Deus, ele vai buscando satisfazer as suas próprias vontades, e ele vai se satisfazendo de tal forma que ele deteriora a sua própria realidade. Ele não vê o outro como um outro semelhante, mas como um objeto, como algo que ele pode, que ele deve usar, que ele tem o direito de usar. A gente pode aplicar isso até para a questão do aborto, que hoje muito se fala, vocês estão falando. Quantas são as pessoas que têm relações aí com as pessoas sem ter noção nenhuma, sem se proteger, sem querer, como se não houvesse mais amanhã? Engravidam, abortam. E isso vai fazendo várias vezes. Estava vendo um vídeo de uma manifestação em que a menina falava que ela já tinha feito mais de 50 abortos, 45 abortos. Porque o que ela queria é ter prazer e prazer. Não se importava com ela. Porque já não valoriza o outro, o próximo, a vida humana. Não tem valor. O que interessa é o seu próprio prazer, a sua própria vontade. É isso que a nossa sociedade está fazendo. É isso que nós estamos inseridos e que nós devemos não nos acostumar com isso, mas lutar contra isso
pelo Espírito de Deus. Isso mostra, meus irmãos, a falha moral que aqueles irmãos tinham. E sabe o que é pior? O que é pior é que isso não fica internamente. Quantas não são as histórias de cristãos que não vivem de forma digna, mas que se dizem cristãos, e isso tem denegrido o nome de Jesus Cristo. Isso tem feito o Evangelho perder a força transformadora que ele tem. Quantas pessoas acham que ser cristãos é algo a mais, é uma vida comum, como qualquer outra religião? Quantas pessoas têm desprezado a igreja por causa da vida de algumas pessoas que se dizem cristãos, mas que não vivem como aqueles que são servos de Deus, filhos de Deus, como aqueles que são povo de Deus? A gente precisa parar para pensar como a gente vive no mundo, meus irmãos. Qual o testemunho que nós estamos dando? Nós precisamos ter atenção nisso. E o terceiro aspecto aqui, meus irmãos, que Paulo está falando aqui, é que nós devemos evitar a impureza. E ele termina falando: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A razão pela qual os Tessalonicenses devem evitar a impureza, a imoralidade, é que Deus chamou eles para ser santos. E o Levítico 20, no verso 7 e 8, o autor vai dizer o seguinte: santifiquem-se e sejam santos, guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Por quê? Porque eu sou o Senhor que os santifica. Eles não se santificam simplesmente porque eles querem, mas porque eles se submetem à verdade de Deus. Nós não vamos nos tornar santos pela nossa própria força, pelo nosso querer, mas se nós nos submetemos a Deus e a sua palavra, para que ela nos guie. E queiramos sim, de fato, obedecer essa palavra. Paulo aos Gálatas vai falar que a imoralidade e a impureza são obras da carne, da natureza caída. Em Efésios 4 ele vai falar que aqueles que vivem conforme a vaidade dos seus pensamentos, conforme a vaidade das suas vontades, se tornaram insensíveis e se entregaram à libertinagem. Se nós nos tornarmos insensíveis à palavra de Deus, nós vamos satisfazer as nossas vontades, nós vamos ser imorais, ser impuros diante de Deus. Mas o que Deus quer para nós é a santidade de vida, uma vida santa. Não é algo que a gente tem opção de querer ou de viver ou não, mas é aquilo que Deus quer que vivamos verdadeiramente, que reflete o caráter de Deus. Pedro falando, ainda ele vai falar: assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Não é naquilo que nós queremos ser santos, mas em tudo, porque Deus é santo. E se nós somos filhos de Deus, servos de Deus, povo de Deus, nós devemos andar em santidade. E para encerrar, meus irmãos, um conhecimento que deve transformar a nossa vida, um conhecimento que deve trazer paz, mas também deve trazer medo. Verso 8, Paulo encerra essa parte dizendo assim: portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. O que Paulo está afirmando aqui, meus irmãos, que aquele que rejeita aquilo que ele instruiu, aquilo que ele deixou, que rejeita a palavra de Deus, que rejeita os ensinos de Jesus, que não vive uma vida de piedade, não vive uma vida de integridade, há um perigo latente e grande: ser rejeitado por Deus, aquele que é o vingador, aquele que no último dia vai trazer a sua vingança contra os desobedientes, contra aqueles que rejeitaram a sua palavra. Quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus. Quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus da palavra.
Quem rejeita a santidade, rejeita o Deus que é santo, que santifica o homem. Quem rejeita a vida de integridade, de piedade, rejeita o Espírito que torna santo o homem pelo seu poder. Rejeita a Deus, porque rejeitou a palavra de Deus. Deus capacita os cristãos a fazer e a viver de uma forma que Ele ordena, por meio do dom do Espírito. É isso que Paulo está falando aí, porque Ele também dá o seu Espírito Santo a vocês. O Espírito Santo aqui é aquele Espírito que santifica, que purifica, que lava, que regenera, que transforma, que muda e que nos traz à memória a palavra de Deus, que nos purifica. Aquele que rejeita essas instruções não está menosprezando Paulo. Aquele que rejeita essas instruções não está menosprezando a palavra que está sendo pregada e trazida para a igreja, anunciada para a igreja nessa noite. Está rejeitando o próprio Deus, que é Ele que fala por meio da sua palavra. Se nós somos cristãos verdadeiros, filhos de Deus, povo de Deus, ouçamos a voz do nosso Deus. Sejamos santos, porque Ele é santo. Vivamos de uma forma que agrada a Ele. Vivamos uma vida de piedade verdadeira, genuína. Nós lemos aqui já, alguns domingos atrás, que Deus nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida de piedade. Segundo a carta de Pedro. Ele já nos deu o que é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. O Evangelho de Jesus Cristo é suficiente. Vivamos para a glória dele, para o louvor do seu nome, em santidade, em santificação, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra que foi pregada e anunciada nesta noite. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor confronte os nossos pecados e nos faça nos converter dos nossos maus caminhos. E possamos corrigir as nossas vidas e viver com dignidade, integridade e santidade diante do Senhor. Porque essa é a tua vontade para nós. Isso é difícil para mim, assim como eu sei que é difícil para os meus irmãos. Mas nós clamamos pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pela tua misericórdia. Nos assiste, Deus, nos ajuda a andar de forma que agrada o Senhor. Nós não temos força, nós não temos condições, mas cremos na sua palavra, que é poderosa para fazer essa boa obra em nós. Clamamos a ti, ó Santo Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Edson. Amém, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida do presbítero Michel, da nossa igreja também. Possamos viver santidade, né? Assim como foi pregado essa noite, que possamos buscar o Senhor, viver em santidade, fazendo conforme o Senhor, a vontade do Senhor. Irmãos, abram em Judas 24, 25, se os irmãos puderem colocar